Foi num sonho, Pedro Rogério Banoff. Ele está perguntando como surgiu o nome da igreja Pôr de Cristo. Eu tinha um sonho, e no meu sonho eu estava num porto, como se fosse o Porto de Paranaguá, o Porto de Santos, bem grande. E tinha uma rua no meio desse porto com vários armazéns, uns do lado direito, outros do lado esquerdo. Mas eram grandes armazéns, assim, tipo que cabia um navio cargueiro dentro, gigantesco navio. E eu ia com um balde, com uma escada e com uma vassoura. Um balde, uma escada e uma vassoura, caminhando. Meu sonho. Vou contar para vocês como surgiu o nome Igreja do Porto de Cristo, tá? E eu fui caminhando. E aí eu cheguei na frente de um barracão gigantesco, gigante assim. Tipo, aqueles negócios para entrar um Boeing, assim, que só que cabiam uns 10 Boeing lá, né? Gigante, muito grande. E eu pegava aquela escada, ele tava todo sujo de pó, porque tava velho, sabe? De fechado, assim, aquilo. Eu colocava aquela escada que era pequenininha e ela virava uma escada bem grandona. Só rosas, flores e presentes. Bom dia, Deus abençoe vocês. E eu subia e eu começava a lavar com aquela vassoura, com aquele balde. Entendeu? Olha aí, xerife. Bom dia, pastor. Deus abençoe. Pista parada em Joinville, sentido Curitiba. Cuidado aí, você que vai sair na estrada, a 101 tá parada. E eu ia lavando aquela fachada daquele barracão. Lavava, 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 lavava. Daí quando eu descia para olhar, tinha a placa lá em cima, uma placa de madeira, assim como se fosse uma tábua de madeira encurvada, assim, grandona. E lá em cima estava escrito Igreja do Porto de Cristo. E eu falava no sonho assim: nossa, esse é o nome que Jesus quer que eu chame a igreja. Assim nasceu o nome da Igreja do Porto de Cristo. Entendeu? É Deus que me deu, né? Num sonho, o nome da igreja. E por isso ela se chama Igreja do Porto de Cristo. Tá? Então é uma das, né? Não é a igreja, né? É uma das igrejas que são ancoradas em Jesus. Por isso que não é igreja Porto de Cristo, que todo mundo escreve É. errado, do. Por isso não é Igreja Porto de Cristo, a Manuela tá falando aqui que todo mundo escreve errado, né? É Igreja do Porto de Cristo. Entendeu? Ela pertence a um lugar, né? Igreja do Porto de Cristo, né? Não é Igreja Porto de Cristo, entendeu? Então, e foi Jesus que me deu, né? Me deu no sonho e tava lá aquela placa bonita com aquele nome. Eu acordei, Jesus falou: anota o nome, eu anotei para não esquecer, que a minha cabeça é uma porcaria, né? Você já sabe. E aí, então, assim nasceu a Igreja do Porto de Cristo, entendeu? Assim foi esse o sonho que Deus me deu quando eu orei para perguntar para Deus, né? Porque o Senhor, eu orando uma vez na sala, na minha casa, eu morava lá no bairro do Beraba, em Curitiba, uma casa bem humildezinha, né? De madeira. Casa que eu nasci, aliás, né? Aquele lugar. E, e aí, de madrugada, eu vi descer um anjo, e o anjo tinha na mão uma argola, aquelas argolas de casa antiga de ferro, assim, sabe? Aquelas grandonas que tinham um monte de chave. E nessa argola tinham várias argolas, eram muitas. E o Senhor disse para mim assim, ó: eu estou descendo com a minha igreja na terra, e eu quero que você vá cuidar da minha igreja. Deus falou assim para mim. Foi assim que nasceu a Igreja do Porto de Cristo. E ele perguntou para mim: você quer ser o pastor e cuidar da minha igreja na terra? Eu disse: sim, senhor, eu quero. Ele me deu aquele molho de chave. Isso, tipo, 3, 4 anos antes de eu abrir a igreja. Então, o Senhor me deu essa igreja. Depois eu fiz um jejum com oração, 2 anos, né? 2 anos orando e jejuando para Deus me dar o direcionamento para eu começar a igreja, para eu poder sair da Assembleia de Deus. 2 anos antes de eu sair, eu fiz uma campanha de jejum e de oração. E por 2 anos eu fiquei orando no monte, todas as noites, no monte lá do zoológico, né? Lá em Curitiba. Eu ia lá todo dia. E por 2 anos eu fiquei nessa coisa, né? Buscando a Deus, orando, jejuando, buscando, orando, jejuando, né? E para Deus então confirmar até o dia que Deus mandou eu sair, né? Eu tava orando na minha casa de madrugada, sempre fiz isso, né? Na minha sala lá em Curitiba também. E aí o Senhor falou para mim, acho que era uma quarta-feira, uma quarta-feira de madrugada, eu tava orando, e a gente tinha culto então na Assembleia de Deus na quinta-feira, né? E aí o Senhor falou para mim, ó: amanhã, quinta-feira, né? Ele disse: vai ser o último dia que você vai dobrar os teus joelhos para orar lá na Assembleia de Deus. Agora eu quero que você saia, chegou a hora e você vai começar a minha igreja. Foi assim que começou. Então eu fui no outro dia, na quinta-feira, para a igreja, conversei com o meu pastor, pastor Luiz Fernando. Falei para ele me abraçou, chorou, né? Feliz. Meu pastor é uma benção, um cara sensacional, que eu gosto dele demais. E aí ele disse assim: então vamos fazer o seguinte, Sandro, no próximo culto de ceia você prega. E daí quando você terminar de pregar, eu vou anunciar que você está saindo para abrir a sua igreja. Que Deus te abençoe e nós vamos, toda a igreja vai orar, vai te abençoar. Foi assim que aconteceu comigo. Entendeu? Né? É assim que aconteceu comigo. Eu não sei, Kátia Regina, se tem igreja do Porto, eu não sei, talvez os caras tenham imitado o meu nome aí já, né? E mudado, né? Talvez tenha, né? Mas a nossa marca é registrada, né? A gente já registrou nossa marca e tudo, né? Faz muitos anos. E, e a gente, então, eu fui para a igreja, preguei na Santa Ceia, domingo, né? Próxima Santa Ceia.
Depois eu vim na frente da igreja, fiquei de toda a congregação, onde eu estava, onde eu congregava, com carta do meu pastor, tudo certinho. Fiquei de joelhos ali, o meu pastor, junto com todos os obreiros da igreja, fizeram uma oração com imposição de mãos, me abençoando, abençoando a igreja que eu iria abrir, que é esta igreja. E eu saí, abençoado, debaixo da bênção do meu pastor, debaixo da bênção da minha igreja, porque todo mundo sempre gostou de mim na minha igreja, sempre fui um cara muito gente boa, né? E os irmãos da igreja, os obreiros, sempre foram meus amigos de todo mundo, nunca tive problema com ninguém de relacionamento, de briga, nada disso. Sempre todo mundo parceiro, né? Todo mundo, sempre ajudei todo mundo, né? Sempre que pude, né? Ajudei todo mundo, fiz tudo que pude, sempre por todo mundo. Nunca tive treta com ninguém na igreja, de ficar brigando por causa disso, porque eu nunca quis saber de nada disso mesmo, né? Não tinha. E eu era um pregador itinerante, então eu quase não ficava na minha igreja, eu pregava muito fora, né? E então daí todo mundo me abençoou, eu saí. E daí na outra semana eu comecei a fazer culto na garagem da minha casa, lá no Beira. Eu e a Manuela só. A irmã Alda, que foi a primeira, né? Eu acho que era só a Alda que tinha no começo, né? Eu, a Manuela e a irmã Alda. O Alcides e o Valdevino, né? Irmão Alcides e o irmão Valdevino. Estavam uns 5 ou 6, acho. E a gente começou a fazer culto na garagem da minha casa. Eu e a Manuela fizemos um púlpito de tábua de forro, que ficou igual ao nosso nariz. Daí como ficou muito feio, porque a gente não sabia fazer, né? Eu também não sabia fazer nada, porque eu nunca tinha feito nada na minha vida. Então eu não sabia usar martelos, nada, não trocava lâmpada, nada. Quando eu saí, a igreja que eu aprendi a fazer tudo, né? E daí a Manuela colocou uma toalhinha em cima, o pastor Shirley não era crente, não gostava de crente, se converteu muitos anos depois. E a Manuela que me ajudou, nós dois que começamos a igreja, tocamos e estamos aqui hoje, né? 15 anos, né? Entendeu? 15 anos. Quando o ministério não te abençoa, irmão, daí você sai do mesmo jeito. Porque você pede a bênção, se ele não der, você fala, tá bom, então se você não me abençoa, Jesus me abençoa, vai embora. É assim que funciona. Entendeu? E foi assim então que aconteceu, né? Foi assim que aconteceu, assim que as coisas rolaram, né? E hoje a gente está aqui então na Igreja do Porto de Cristo. Sempre que eu posso eu vou visitar o meu pastor, ele põe a mão na minha cabeça, ora por mim, me abençoa. Quando eu tenho algum problema, agora graças a Deus faz muitos anos, eu acho que faz uns 10 anos atrás, a última vez que eu tive um problema muito grave, né? De igreja, que eu não sabia o que fazer, eu fui na casa do meu pastor e ele orou por mim, me aconselhou. Eu tenho muito carinho pelo meu pastor, né? O pastor Luiz Fernando, muito carinho por ele. E é isso, essa é a minha história, né? Essa é a minha história aí, né?